Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda sobre os grandes temas atuais do mundo. Hoje o nosso tema é o seguinte: a União Europeia ela vai sobreviver à pandemia do Covid-19? Essa é a questão que nós vamos discutir no nosso programa hoje. Na nossa mesa redonda, hoje nós temos o professor Numa Mazati, professor Luiz Carlos Prado, professores Eduardo Costa Pinto e Eduardo Baixa. Todos são professores do Instituto de Economia, participam dessa mesa redonda, que é acorada por mim, Ronaldo Bicalho, que sou pesquisador do Instituto de Economia. Para começar a nossa conversa hoje, eu começaria com o Numa, perguntando, Numa, qual o papel do Estado na crise? Então, o que a gente observa na literatura recente, assim, publicada nessas últimas semanas, desde o início da crise do Covid, é uma centralidade da temática do Estado, do papel do Estado, porque, frente à epidemia, o Estado assumiu a coordenação tanto econômica quanto, obviamente, dos recursos sanitários, e isso, obviamente, foi observado também no caso europeu. E no caso europeu, uma questão que se coloca em relação à atuação do Estado é justamente a sua capacidade a responder às demandas específicas que surgiram com a crise do coronavírus. O que a gente observa no caso da Europa nos últimos 15 a 20 anos é um recuo do Estado, tanto na parte de bem-estar social, quanto no seu papel na, vamos dizer, coordenação, na organização da economia. E esse papel, esse recuo do Estado, a importância do Estado, significa também, foi demonstrado pela crise sanitária observada na Itália, mas também na Espanha, na França, na Bélgica, em muitos países europeus, que há um impacto forte sobre a capacidade de responder à crise. Tá? O recuo que foi observado, o recuo observado na Europa, ele tem a ver com uma série de questões. Obviamente, tem uma série de países, quase todos os países passaram por amplas reformas trabalhistas, reformas da Previdência. Houve também um recuo vamos dizer, dos direitos sociais de muitos trabalhadores ligados à precarização do trabalho, que às vezes é referida como uberização, né? O que significa que muita gente, uma parte significativa da força de trabalho, passou a exercer atividades como supostos independentes, mas, na verdade, trabalhando para plataformas de serviços, aí sem acesso a boa parte do sistema de proteção dos trabalhadores. Outra questão fundamental, que simboliza esse recuo do Estado, o abandono parcial ou total de uma série de atividades estratégicas, tá? Em particular, no fornecimento de serviços públicos, mas também na parte produtiva. Tá? No sentido, a Europa é um pouco diferente. Houve, depois da Segunda Guerra Mundial, uma forte intervenção dos Estados europeus na produção, diretamente sendo um proprietário parcial total de empresas, né? Algo que recuou muito, assim, diminuiu muito nos últimos anos. E em relação à questão do Estado, tentando pautar algumas problemáticas, os companheiros depois, obviamente, vão complementar, desenvolver essas questões, há também a questão da relação entre público
e privado, que é uma questão que, de fato, se coloca de formar uma questão central nos últimos anos. Acho que os companheiros vão desenvolver mais esse ponto, né? E dentro do próprio Estado, e é isso diretamente vinculado à crise sanitária atual, há uma imposição do dogma da otimização do funcionamento do Estado. E, nesse sentido, bom, a gente poderia pegar muitos exemplos, mas eu acho que o caso da França é paradigmático. A gente vê, por exemplo, que os gastos de saúde na França cresceram nos últimos 10 anos a um ritmo de um pouco mais de 2%, sendo que as necessidades estabelecidas pela OMS e pelas próprias organizações médicos ou de pessoal hospitalar apontam que deveria ter sido de 4 a 4,5%. Da mesma forma, diminuiu o número de leitos no hospital na França, caiu de 68 mil leitos hospitalares, o estoque entre 2003 e 2017. E a gente observa que, vou concluir essa introdução à temática com essa citação do presidente do sindicato dos serviços, dos trabalhadores dos serviços de emergência, colocamos, entre aspas, colocamos a atividade ao serviço do management, em vez de colocar o management ao serviço da atividade. Essa suposta, vamos dizer, racionalização da organização dos serviços públicos, e em particular dos serviços de saúde, leva, na verdade, a uma perda de qualidade no fornecimento dos serviços públicos. Na hora de uma crise sanitária como essa, podemos ver as consequências dramáticas que isso pode ter. Numa, só para pegar o seu gancho e tentar fazer a pergunta aqui para você, você apresenta um quadro como para o conjunto da Europa, mas há muitas diferenças entre os diversos países com referência ao papel do Estado. Quer dizer, na medida que nós vamos discutir aqui um pouco sobre a crise da União Europeia, a seu ver, até que ponto essas diferenças são fundamentais para explicar justamente a crise da Europa? Se há uma redução do papel do Estado, na Itália vai ser maior do que, por exemplo, na Alemanha. Os países do Sul, em geral, acabaram tendo mais problemas com referência a isso. Outra coisa, você falou do crescimento do gasto de saúde da França. Você pega 2%, o crescimento do PIB da França por ano deve ter sido mais ou menos em torno disso, em média. Ou seja, se manteve constante, e o que se demandava seria um aumento mais do que proporcional. Agora, de certa maneira, o quadro que você descreveu não é uma redução, é uma manutenção num cenário em que há um envelhecimento da população e, em tese, você precisaria deslocar uma maior quantidade de recurso para isso daí. Eu queria ouvir um pouquinho com você, mas problematizando também essa questão das diferenças na União Europeia com referência ao papel do Estado. Claro. Bom, deixa eu começar pela questão mais simples, da questão da progressão dos gastos de saúde. De fato, manter a mesma proporção de gastos de saúde ao longo dos anos é um problema, porque você citou a questão do envelhecimento, tem também uma questão de crescimento demográfico, que não é negligenciável no caso da França, ao contrário de outros países europeus. Tá? E em relação à questão da heterogeneidade das situações dentro da Europa, de fato, você tem um quadro que é muito difícil descrever sem entrar no detalhe da situação de cada país. De fato, o que a gente observa é que nos países do sul da Europa, de forma geral, os gastos de investimento e os gastos ligados, vamos dizer, à manutenção de determinados serviços públicos tenderam a cair, tá? Ou pelo menos assim cair proporcionalmente ao PIB. O que não foi o caso em países mais no norte da Europa, como a Alemanha, como países escandinavos, por exemplo. Porém,
no ponto de vista das reformas sociais, e essas reformas, por exemplo, no caso da Alemanha, foram mais longe do que no caso da Itália. Então, é um quadro que é muito difícil de generalizar tendências assim, para todos os países da Europa. Depende do tema. Na questão das transferências e dos direitos trabalhistas, é claro que, no caso da Alemanha e de outros países, como Bélgica, como Holanda, você teve um recuo maior do que no caso da Itália ou da França. Porém, na parte de investimento, e aí sim, a qualidade, vamos dizer, da resposta à crise sanitária mostra isso, a Alemanha estava muito mais bem preparada para enfrentar essa crise do que os outros, do que os países mais do sul da Europa, França, Itália ou Espanha. Tá? A disponibilidade de leitos de UTI era imensamente maior. E se houver que juntos, França, Itália e Espanha têm menos leitos de UTI do que a Alemanha. Então, isso mostra que houve, sim, falhas, assim, um recuo do Estado no investimento nesse país. Numa, eu acho que nessa sua fala mostra primeiro a questão da heterogeneidade, a dificuldade de pensar a questão dos gastos que você trouxe, que é diferente em cada país, a escala, o tamanho, mas eu queria reforçar um ponto que você trouxe, que é a discussão do público e do privado. Ou seja, tudo que você apontou de que tem uma reconfiguração do papel do Estado e essa reconfiguração tem como eixo uma reconfiguração da relação entre público e privado, me parece que é um ponto central, porque a discussão, por exemplo, na Itália. A Itália é o epicentro da falta de leitos na região mais rica. Então, e ao mesmo tempo, é uma região em que os hospitais foram delegados ao privado. E o que você alertou na sua primeira fala? Ou seja, a ideia de você trazer para dentro do Estado a maximização no sentido da empresa privada leva vamos dizer assim, a uma pior atendimento em situações de crise. Porque você, por exemplo, leitos, você trabalha com a ideia, qual é a minha demanda atual? Qual é meu leito específico? Vamos maximizar? Não vamos ter sobra para isso? Se eu não vou ter sobra para isso, significa que em momentos desses de pandemia, eu vou ter um problema enorme, porque vai faltar leitos. Mesmo eu sendo, vamos dizer assim, um país ou a região na Europa que era considerado eficiente em termos de atendimento, mas é uma eficiência que está assentada na ideia do privado, da lógica do lucro. E o Estado, enquanto fornecedor de bens públicos e determinadas atividades estatais, se ele trabalha apenas com essa lógica da maximização, ele cria problemas e dificuldades enormes do atendimento aos serviços básicos desse processo. Ou seja, não me parece que você não pode operar com lógicas iguais, institucionalidades e procedimentos diferentes e que atendem de forma diferente a população. Eduardo, só para pegar o ponto, no entanto, isso é verdade no plano doméstico, mas o que para mim é mais grave é que países diferentes têm capacidade de resposta diferente para o mesmo problema. Então, quando nós estamos falando da integridade da União Europeia, as diferenças de renda per capita e as diferenças de capacidade estatal dentro da região leva em que as regiões mais pobres acabam dando um serviço muito mais precário para os seus cidadãos. Então, a pergunta é o seguinte, afinal de contas, a União Europeia serve para quê? Ela é um passo como os seus criadores, os seus pensadores de início imaginavam para a formação de uma confederação europeia? Você deveria construir uma solidariedade europeia onde os países mais do norte efetivamente iriam atuar de maneira mais dura nessas outras regiões para resolver esses problemas? Quer dizer, nós temos que lembrar que a União Europeia, diferente de outros acordos de integração, ele é o único que tem um projeto de convergência, com todos os problemas. Agora, o fato é que a agenda que foi levada adiante em reformas liberais parece ser completamente incompatível com a obtenção desses objetivos de convergência, que, em última instância, estava no coração da concepção original da Europa. Eu não acho que esse acaba sendo o problema que se revela agora
nessas pandemias apenas como um resultado dessas políticas equivocadas já há bastante tempo? Deixa eu fazer só uma observação também, Luiz Carlos. É que um problema é que havia os fundos estruturais, né, que tinham como ideia ajudar os países mais atrasados do bloco. Agora, as metas de convergência, por exemplo, se nós pensarmos do ponto de vista dos países que aderiram ao euro, né, todas as metas de convergência eram nominais. Era taxa de inflação, era taxa de juros de longo prazo. Não havia, por exemplo, metas ligadas a desenvolvimento humano ou mesmo taxa de desemprego. Tá? Então, isso não foi levado em consideração. Tá? Havia uma preocupação, sim, de você reduzir, você tinha fundos também setoriais para tentar reduzir a diferença de renda per capita, que chegou a ser razoavelmente bem sucedida. Se você analisa o que ocorreu com a Europa Central e Oriental, com referência à Europa Ocidental, pelo menos até 2008, 2010, elas cresceram mais rapidamente do que os países ocidentais. Os países ibéricos também, quando entraram nos anos tiveram 80, crescimento. Avançaram, né, do ponto de vista de infraestrutura. Isso. Tá? Mas é só um adendo, na verdade, que havia uma preocupação de convergência. O que aqui no nosso caso, a gente não pode falar dos Estados Unidos no projeto da ALCA ou do tipo de liderança que exercia aqui na América, mesmo no NAFTA, nas Américas, né? Mesmo no NAFTA. Mas isso é um tema para outra claro. Conversa. Mas é só uma ressalva, né? Quer dizer, não estou negando o que você está falando, mas fazendo algumas pequenas ressalvas. Né? Daí a gente passa para o Dudu. Eu queria trazer um ponto, Prado, assim, concordando em parte com uma e em parte com não, porque eu acho que tem uma questão do que é a União Europeia, que a gente vai discutir até no bloco mais para frente, enquanto convergência, enquanto seu papel de unidade, mas acho que tem uma discussão ainda anterior, que é a questão do papel do Estado em cada nação. Em cada nação que forma esse bloco. Porque eu acho que tem o seguinte, sim, teve uma convergência em termos de crescimento nos últimos anos, mas dentro de cada espaço nacional desse, você aumentou a heterogeneidade, o Estado perdeu capacidade, inclusive com ampliação da relação entre público e privado de fornecimento de serviços públicos. Né? Então, aí por isso que o caso da Itália, assim, foi na região mais rica, inclusive, onde foi o efeito do maior dificuldade de acesso aos bens públicos, que é a questão dos leitos com respirador. Então, assim, você traz para dentro, e a gente vai discutir isso mais para frente no outro bloco, mas o Estado Nacional, em cada país europeu, ele perdeu instrumentos e capacidades, me parece, até pela própria organização da União Europeia, que é a questão da política fiscal, que aí acho que o Baixa vai tocar isso mais para frente, mas é mais do que isso. É porque também a discussão do Estado no Estado gerencial. O gerencialismo como elemento para as empresas estatais, como o Numa alertou, como para o fornecimento de bens públicos, mais do que ampliar e gerar eficiência, ele tem gerado restrições de acesso físico a boa parte de acesso à população e reduzindo fortemente, né, a capacidade do Estado de ofertar serviços vis-à-vis o que era a própria realidade desse país em momentos anteriores. Pois é, então, porque houve uma inversão. Primeiro, você na época, nos Golden Years, você verificava primeiro quais eram os objetivos sociais, depois como financiá-los. Agora você inverte, você estabelece os objetivos econômicos, o que dá, o que cabe dentro deles. Então, essa inversão é que é uma das discussões até que ponto essa pandemia afeta isso. Porque a questão dessa convergência de crescimentos diferenciados, ela foi interrompida depois da crise de 2008, 2010. Isso é um dos problemas também da crise da União Europeia agora. Parece que não está havendo tantos benefícios como ocorreu no passado os países mais pobres da região. É uma das reclamações que eles têm. Enquanto os países mais ricos já reclamam que a sua carga tributária é muito alta e não está a fim de usar a sua arrecadação tributária para financiar o mau desempenho ou a situação, na visão deles, dos países mais baixos. Ou seja, tem um rolo político aí, claro, nós vamos discutir isso mais adiante, mas, a meu ver, está no interior de todas essas discussões. Não dá para discutir a Europa sem discutir as diferenças entre cada um desses países e a inversão do objetivo.
A Europa era um projeto social, um projeto político e óbvio, também um projeto econômico, mas não era primeiro um projeto econômico e depois um projeto social e um projeto político. As coisas, a prioridade se altera depois dos anos 70, 80, cujos resultados parece que chegaram agora, né? O que caracterizou o projeto europeu até o presente momento é a forte tensão existente entre um projeto coletivo, que é o projeto da União Europeia, e os projetos individuais dos Estados nacionais. A pandemia acirra essa tensão. Então, eu perguntaria ao Baixa o seguinte: quais são as consequências econômicas no seio da União Europeia desse acirramento, dessas tensões, esse acirramento advindo da pandemia? Essa tensão tá na raiz dos problemas europeus, né? Em particular, se nós olharmos para a zona do euro, né? Para a zona euro, os países da zona euro. Né? De um lado, quer dizer, o que acontece? Os países que aderiram à moeda única europeia abriram mão da sua política monetária, tá? Abriram mão da sua política cambial, e a política fiscal também é toda cerceada por uma série de regras em relação a déficit público e ao endividamento público de uma maneira geral, a dívida pública. Então, quer dizer, os países abriram mão da soberania em uma série de aspectos do ponto de vista da política macroeconômica. Agora, por outro lado, a questão e o problema é que, diante de dificuldades, quer dizer, quando dá ruim, né, como se diria no linguajar popular, a resposta e a ajuda do Eurogrupo é insuficiente. Tá? Isso já ocorreu na crise, depois da crise, na crise de 2008, 2009, e mais à frente, quando tem a crise grega e os outros países, os chamados PIGS, né? E agora isso está ocorrendo mais uma vez. A crise ela coloca uma situação muito séria, porque os países, a situação fiscal em todos os países vai se deteriorar, tá? Necessariamente, porque será preciso fazer uma série de gastos, expandir os gastos, né, para dar uma resposta à crise, seja do ponto de vista dos gastos que têm que ser feitos no complexo da saúde, seja também dos gastos com seguridade social, enfim, para conter os efeitos do desemprego. E, por outro lado, as receitas vão despencar, porque a economia praticamente tem que parar nos outros setores que não associados ao complexo saúde e alguns outros poucos ligados a isso, em função do necessário, né, isolamento social. Tá? Então, despesas disparam, receitas despencam, a situação fiscal necessariamente se deteriora. Tá? E aí? Né? Quer dizer, como é que isso vai ser gerenciado? O que está se vendo, em princípio, do Eurogrupo, é uma resposta insuficiente. Né? 9 países do bloco levaram para a reunião uma proposta de títulos de dívida pública, títulos europeus, né, que foram batizados, né, de Corona Bonds em função da pandemia. Tá? Quer dizer, então, seria um compartilhamento, né, da dívida em nível europeu dos países do bloco, desses gastos, enfim, do financiamento dos déficits relacionados a esse período agora da pandemia. E isso, na verdade, até corrigiria uma falha de origem, né, do projeto da moeda única. Né? Foi criada uma moeda única, um Banco Central Europeu, sem que fosse criado um tesouro europeu e sem que fossem criados títulos de dívida europeias. Né? Quer dizer, os países continuaram emitindo a sua própria dívida, só que os países como Itália, Grécia, pagam juros maiores do que países como a Alemanha, por exemplo. Então, essa proposta foi levada, né, dos Corona Bonds por 9 países, liderados pela França e pela Itália, e 4 países vetaram, né, sob a liderança da Alemanha e dos Países Baixos. Tá? Então, realmente é uma sinalização. No final, o que foi acordado, a proposta foi vetada ao final,
Tá? E o pacote que foi anunciado foi um pacote muito tímido. Tá? Um pacote que não faz jus aos desafios os desafios da crise. Tá? E a situação, como é que será mais adiante, na hora, digamos, que a fase mais dramática da pandemia estiver controlada, né? Com os países com aumento de endividamento, como é que vai ser? Né? Com essa dívida, com as regras fiscais da União Europeia. E a sinalização, retornando então ao argumento inicial, ela é uma sinalização péssima, né, em termos de solidariedade no bloco, no momento de uma crise de grandes proporções, né, a maior pandemia em 100 anos, né, quer dizer, Alemanha e Países Baixos ainda se apegando, né, a preciosismos fiscais, a regras, quer dizer, não tendo uma postura generosa, né, de solidariedade com os países que estão em dificuldade no bloco. Então, isso tem feito, né, crescer ressentimentos em relação em particular para a Alemanha, que é a principal economia do bloco, e, em princípio, vai fortalecer posições anti-Europa, né, que podem se traduzir, eventualmente, na eleição de partidos de extrema-direita no futuro próximo, né, colocando em risco o projeto da Europa, podendo levar a uma ruptura de países abandonando a zona euro ou mesmo fazendo um movimento do Reino Unido de abandonar a União Europeia como um todo. Mas isso eu acho, esse tema fica um pouco mais para o nosso terceiro bloco. Eu queria, então, jogar para o pessoal para a gente continuar a conversa. Mas vocês acreditam que vai ser gerado assimetrias econômicas maiores do que tem hoje dentro da União Europeia? Só responder, olha, em princípio, já de cara, quer dizer, se não houver mudanças, esses países como Itália e Espanha, já pagam juros maiores do que a Alemanha, por exemplo. Como explosão de endividamento, como é que fica a situação? Tá? A tendência é se ampliarem as diferenças. É interessante, só pegando ponto, quando você pega, eu dei uma olhada com algum cuidado as posições aí dentro, a Alemanha está um pouco mais em cima do muro. Quem foi mais resistente realmente foi a Holanda. Foi os Países Baixos. Foi os Países Baixos. E aí tem a ver também com o tipo de governo que a coalizão holandesa atualmente conservadora. Então, depende eventualmente de uma mudança de governo dentro dessa linha. A Alemanha sempre tem uma situação curiosa, porque ela quis se colocar como uma negociadora no meio, sem fechar uma posição tão grande, justamente pela preocupação que ela tinha do desgaste da sua imagem. Mas, justamente, ela ao se colocar numa posição intermediária, na verdade, ela está contribuindo para o veto da situação. O governo alemão tem essa combinação de conservadorismo fiscal com uma política mais progressista no que se refere à questão social, mesmo à questão dos imigrantes, mas que é muita cara da Angela Merkel, mas essa mistura parece que não está dando conta do maior problema, que é a questão da unidade europeia. Aí entra uma coisa, eu não quero antecipar a terceira parte, mas não tem como escapar da questão política, que é o avanço dos partidos conservadores, que acabam prejudicando, inclusive, essa linha. É muito interessante que, na Europa, como nos Estados Unidos, como no Brasil, há uma certa correlação daqueles que são favoráveis a ter uma postura cautelosa no gasto público e são mais céticos quanto às consequências da pandemia, com referência aos setores mais progressistas. Os mais progressistas acham que você tem que efetivamente fazer a mudança social, fazer o maior gasto, etc. E os outros estão preocupados com o que vai acontecer com a economia, ou, como diria lá o Costa Pinto, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Dizer, será que vai ficar muito caro para as empresas vão perder muito? Como é que fica? E, afinal de contas, quem vai pagar essa conta? A ideia de que tem uma conta muito grande para ser paga acaba perpassando todo esse debate.
acho que tem um ponto aí que o Bicalho alertou, e antes da gente entrar na discussão da política, é que necessariamente, pelo menos pelas estimativas do FMI, em termos econômicos de crescimento, você vai sair com a Europa ainda mais desigual. E por que eu estou falando isso? O último Outlook, tá, mostrou que, por exemplo, a estimativa de queda da União Europeia do FMI é menos 7,5%. A Alemanha de 7%, a França de menos 7,2%, a Itália de 9,1% e a Espanha de menos 8%. Então, isso necessariamente aumenta os desequilíbrios macroeconômicos na saída da crise. Ou seja, necessariamente você já vai ter, e eu estou falando aí entre os estados nacionais, você já vai ter uma saída da crise em que o estado vai perder, e aí o seu PIB per capita tudo mais, perder mais do que os outros. Então, além disso, ainda, os efeitos que cada estado nacional desse, os setores empresariais vão perder de forma diferenciada. Então, eu acho que o Bicalho trouxe um ponto que, em termos, inclusive antes da gente discutir a questão política, em termos macroeconômicos e desequilíbrios, vai se aprofundar os desequilíbrios anteriores, aquilo que vocês apontaram. Você já tinha, depois da crise de 2008, uma dificuldade da convergência. Tá? Os fundos já foram reduzidos. E essa crise é um novo momento de ampliação do desequilíbrio entre os estados nacionais. Eu acho que, no plano econômico, isso vai ser reforçado na crise. Por quê? Porque a queda vai ser maior nos países que já estavam com deficiências econômicas em relação aos países mais poderosos da União Europeia. O que você acha disso, Numa? Não, acho que provavelmente o que deve acontecer é assimetrias na capacidade de enfrentar as consequências da crise entre os países, né? Depois tem uma questão que eu acho que é fundamental, é tentar pensar justamente como estão se desenhando as respostas à crise. Essa crise, do ponto de vista econômico, tem muitas especificidades. A gente, tem na imprensa ou até na literatura, tem saído muitas referências à crise de 29, ou eventualmente a saída da Segunda Guerra Mundial. Porém, eu acho que tem uma série de diferenças assim, entre essa crise e crises anteriores. A primeira diferença fundamental é que, de fato, se você vai ter que o papel do Estado na saída da crise, gasto público em particular na saída da crise vai ser fundamental, não é um gasto público para aumentar a demanda, ou seja, não é uma resposta keynesiana clássica, inclusive porque você teve um lockdown de uma parte da produção. Então, lá a gente está falando da necessidade de manter as condições de vida e as condições, assim, vamos dizer, de funcionamento da sociedade e dos indivíduos. Portanto, o que a gente está vendo aí é a necessidade de transferências muito elevadas na direção da população e também de uma série de ajudas para o setor produtivo. E particularmente o setor de serviço, que foi o mais impactado. Então, você vai ter, dependendo dos países, já tem pacotes para facilitar o endividamento, perdoando dívidas em relação ao Estado, ajudas diretas para determinados setores, enfim, uma série de elementos que não são ligados a uma política keynesiana, vamos dizer, clássica. Tá? E, ao mesmo tempo, tem essa questão que se coloca, essa questão da necessidade de um gasto público, mas de transferência, né? Um gasto público compensatório, que tem que aumentar. E depois tem uma outra questão, que aí, para mim, que tem mais a ver com a estrutura produtiva da Europa, que é fundamental, que é a questão justamente da capacidade de enfrentar as necessidade de mobilização do aparelho produtivo para abastecer, para fornecer equipamentos o complexo médico dos países. E, nesse sentido, a capacidade de mobilização produtiva da Europa, salvo poucas exceções, se mostrou absolutamente desastrosa.
inacreditável pensar que economias que estão entre as 5 primeiras potências industriais mundiais, como a Alemanha, a França ou até a Itália, que tem um aparelho aí, assim, um setor industrial tradicionalmente forte, particularmente dos bens de capital, sejam incapazes de se mobilizar para produzir máscaras. E máscaras o quê? A primeira revolução industrial, e o têxtil, a indústria têxtil. E também respiradores. E nisso, por exemplo, diferenciando bastante da qualidade da resposta asiática. E aí se coloca uma questão que é a questão justamente da perda de tecido industrial na Europa e a da relocalização de muitas atividades produtivas na direção da Ásia. Nesse sentido, do ponto de vista estrutural, se coloca um grande desafio para a Europa. E não é por acaso que todos os dirigentes europeus de primeiro plano, que seja a Merkel, o Macron, o próprio Boris Johnson, o Conte na Itália, todos, a um determinado momento, em várias intervenções inclusive, colocaram a necessidade de repensar essa questão da independência produtiva em setores estratégicos. E o setor sanitário de saúde sendo, obviamente, um dos mais estratégicos. Então, isso, eu acho que essa questão essa questão mais estrutural e também o fundamental, além das questões macroeconômicas que vocês já colocaram. Tá? E a questão importante apontada pelo Eduardo, da assimetria da capacidade de resposta e de saída de crise entre os países. Eu acho, Numa, que só um comentário aqui rápido, pessoal. Até destacando o Numa falou, mas trazendo alguns dados, o Manuel Pires, pesquisador da GV, tem feito um acompanhamento, um levantamento sistemático das formas de intervenção creditícia e fiscal. E para vocês terem ideia, por exemplo, a reação na política fiscal na crise do Covid, o Reino Unido, em programas governamentais, é 2,3% e crédito fiscal 15% do PIB do Reino Unido. Na Alemanha, é 6%, programas governamentais e crédito fiscal 29,7%. Na França, 2% de programas governamentais e crédito fiscal 13,1%. Na Espanha, programas governamentais 12% e em termos de crédito fiscal 16,8%. Na Itália, programas governamentais apenas 1,1% e crédito fiscal 20%. Eu estou falando isso por quê? Porque, um pouco trazendo o que o Numa falou, a reação de cada país desse, dado que é o escopo da União Europeia e suas restrições, como o Baixa bem alertou, vai gerar efeitos e impactos diferentes, inclusive de redução da crise nesse momento, e pode gerar efeitos enormes na saída da crise dos seus impactos econômicos. Eu acho que esse é um ponto importante. E eu acho que realça o ponto que eu queria, que eu quis mostrar. Sim. Queria só fazer uma intervenção. Seria possível botar de volta o quadro? Aí tem que tomar muito cuidado na análise desse quadro. Por quê? Porque se você observa os países anglo-saxões, que seja Estados Unidos, Nova Zelândia, o Canadá, apresentam números muito elevados para programas governamentais. Aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque em países como a Itália e a França, existem mecanismos de proteção do emprego. E o tal de desemprego técnico. Na França, o Estado se substitui, e atualmente a gente está falando na França, são 10,8 milhões de pessoas que beneficiam desse mecanismo de desemprego técnico, que faz com que o Estado passa a assumir 84% dos salários dos assalariados que entram nesse programa. No caso da Itália, é abaixo, por volta de 75%. Tá? Esses mecanismos não existem nem nos Estados Unidos, nem na Nova Zelândia, no Canadá, e na Alemanha o mecanismo é menos vantajoso. Então, esses dados também tem que tomar cuidado quando a gente
pesquisa, porque, de fato, a existência de mecanismos pré-crise que são previstos pela lei não é levada em conta na hora de avaliar o valor dessas intervenções estatais. Não? Era só uma pequena observação. Acho que esse ponto é importante, né? Porque o dado é o que é a aplicação agora e que era a Seguridade Social anterior. Senão, os dados podem dar uma falsa impressão de que o apoio à população está sendo muito alto ou baixo, mas não leva em conta o que era a Seguridade anterior. Acho que é bom chamar a atenção disso, não é muito bom. Acho que a gente está... A gente constata nessa discussão que, na verdade, você vai sair dentro da Europa com uma simetria maior, com uma heterogeneidade maior entre os países. Então, a questão que se coloca, que seria a questão para nosso terceiro bloco, nosso terceiro grande tema, que é o seguinte: quais são as consequências políticas para a Europa da pandemia, e principalmente dessas gerações de assimetrias, desigualdades? Quer dizer, os países saem mais desiguais, mais heterogêneos, as assimetrias são maiores, e é claro que isso vai ter uma consequência política, né? E que, na verdade, é a questão que está no centro da nossa mesa redonda hoje, né? Que é a capacidade da União Europeia sobreviver à pandemia, né? Então, eu pediria ao professor, justamente Luiz Carlos Prado, que justamente desenvolvesse esse tema, né? Quais são as consequências políticas para a União Europeia da pandemia da Covid-19? Até agora, a discussão que nós estamos fazendo tem uma conclusão parcial. Eu entendo que praticamente todo mundo concorda que uma das características principais dessa crise é que ela afeta de maneira desigual os diversos países, as diversas classes sociais e diversas pessoas dentro da mesma sociedade. Ou seja, a Covid-19 afeta todo mundo, mas afeta todo mundo de maneira desigual. Se nós estamos todos no mesmo navio, nós estamos em classes diferentes, em posições diferentes para receber isso. Tem uma publicação chamada Social Europe, que foi de 15 de abril agora de 2020, que é muito interessante, porque tem uma série de artigos que ajudam a compreender os problemas políticos que a Europa está enfrentando agora. O primeiro, da Carol Johnson, chama essa questão da desigualdade da saúde, que é um dos pontos que está sendo levantado dentro disso. A outra, do Alan Tooze, trabalha muito em cima dos efeitos de desestabilização política trazido pela reunião do Eurogrupo, que tomou aquela decisão que o Bastian chamou atenção do veto, ou quase o veto na prática, da Holanda, com apoio da Alemanha, para uma solução comunitária para a questão econômica da crise. E esses artigos vêm chamando a atenção por todas as dificuldades políticas que estão sendo geradas por o que me parece ser a questão central da dimensão política dessa crise. Ou seja, como vai ser dividido os custos do seu enfrentamento e, já antecipando, os custos da saída. Quem vai pagar por isso? E quem vai pagar, sob o ponto de vista de Estados nacionais, dentro dos Estados nacionais, que classes sociais, como é que as políticas econômicas vão seguir e, finalmente, uma parte dos progressistas da esquerda está falando agora é hora de romper com a agenda neoliberal e vamos retornar com a agenda social-democrata, enquanto os defensores da linha mais conservadora ou da agenda neoliberal dizem assim, nem pensar, a crise
do coronavírus é a crise do coronavírus, depois business as usual. Então, o que antecipa a situação atual são conflitos entre países, dentro dos países, entre classes, diferentes posições de grupos e classes sociais, e o acirramento das disputas entre os partidos tradicionais, tanto a esquerda quanto a direita, e os partidos mais antissistêmicos. A extrema-direita, né, que está crescendo na Europa também, e a tentativa à esquerda também de se buscar saídas mais sociais-democratas, já que não tem nenhum partido realmente radical de esquerda hoje se posicionando no cenário europeu. Então, resumindo, botando aí um pouco a discussão para vocês, a meu ver, você tem uma discussão de conta, quem paga a conta, dentro dos países, entre os países, e também do estilo de saída da crise que se coloca adiante. E aí, Eduardo Costa Pinto, você que gosta de ter discussão política, vamos lá. Eu falei, agora de repente gerou um certo silêncio. Vocês concordam? Não, eu acho que esse é o ponto, Prado. Eu acho que, na verdade, eu acho que a crise do Covid explicita na Europa, na União Europeia, um movimento de tensão que já vinha acontecendo, ou seja, fica ainda mais tenso porque aumenta a heterogeneidade, aumenta a disputa entre os estados nacionais, e aí é quem vai pagar o custo. Acho que esse é o ponto. Né? Eu acho que agora tem, na verdade, nesse primeiro momento, ainda a discussão como vamos salvar as vidas. Tá? E além da questão de salvar as vidas, vamos aumentar o endividamento, como Baixa, como Numa, como você mesmo alertou. Mas a questão toda como a forma de intervenção do Estado vai afetar de forma desigual esses atores dentro de cada espaço nacional. E como você bem alertou. Então, por exemplo, toda a discussão do aumento da liquidez, o quanto isso está apenas, que é um elemento importante, mas quanto isso está tendo um efeito muito mais para manter o preço dos ativos altos, isso garante ou reduz as perdas do setor bancário e financeiro, e o quanto você está jogando de dinheiro, por exemplo, que é o que a Itália a Itália e outros países mais afetados, e a Espanha, estavam reclamando da União Europeia porque depende de fazer política fiscal a partir de Bruxelas. Né? Então, eu acho que esse ponto, eu acho que as tensões vão aumentar, Prado. Eu acho que não está dado ainda que tipo de saída. Eu queria reforçar aqui, porque eu acho que a gente aqui, na mesa anterior, muitos analistas já estão dando o pulo para o pós. Só que para chegar ao pós tem a transição. E essa transição vai ser uma disputa política gigantesca dos partidos, uma disputa de narrativas em termos de teoria econômica, e vai ter uma disputa entre blocos de poder andar de baixo. Então, por exemplo, quantos efeitos da crise, vamos dizer assim, na população, na caso italiano, na alemã, quanto vai gerar de mobilização e seus efeitos na questão eleitoral, o quanto quem perdeu vai entrar nessa disputa. Assim, eu vou deixar para continuar essa volta e provocar o Numa e o Baixa, o quanto esse elemento vai aumentar, assim, antes da gente chegar na pós-transição aos cenários possíveis, acho que vai ter uma disputa política, econômica, gigantesca, antes da gente identificar o caminho da trajetória. Eu acho que, se a gente tiver cuidado, a gente antecipa do que a gente gostaria que fosse o futuro, e sem entender que aqui vai ter uma disputa ainda muito grande no campo europeu, que passa necessariamente, inclusive, pode tensionar tanto, que inclusive cindir ou tensionar o próprio projeto da União Europeia. Olha só, mas a questão, a questão é a seguinte: essa disputa, quem é que fica com custo, ela é uma característica desse processo de ruptura que é a pandemia, tá certo? Eu diria o seguinte: até aí morreu Neves. A questão é que essa disputa, ela não acontece da mesma maneira nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa. O que eu queria saber é o seguinte: como é que essa disputa ela vai ocorrer dentro do ambiente institucional da Europa. Ou seja, as instituições europeias, elas são capazes de gerenciar essa disputa
e construir uma saída coletiva europeia, ou essas instituições elas vão ser simplesmente implodidas por essas disputas. Ricardo, o problema é que há uma percepção que a crise de 2008 salvou os bancos e não as famílias e os trabalhadores. Isso ficou muito claro com a política da Troika, né, ou seja, do Banco Central Europeu, do FMI e da Comissão Europeia, para a Grécia, para a Espanha e para os outros países. Então, a pergunta é, vamos de novo salvar as empresas e não salvar as pessoas? Então, há uma certa, pelo menos uma parte daquela sociedade, um pouco angustiada com isso. Eu chamo a atenção que eu olho para a Europa com um olhar especial, porque dentro de uma preocupação da sobrevivência da social-democracia, como o Baixa falou outra hora, é o que tem de melhor no mundo. Você tem os Estados Unidos, que é uma situação completamente bárbara, o capitalismo selvagem na sua natureza mais crua. Você tem a Ásia, que é eficiente de resolver os problemas, mas governos autoritários, e a Europa, que procura, no bojo de uma sociedade mais plural, com as suas diferenças, né? Você tem coisas complicadas, como a Hungria, mas também tem democracias muito pujantes, como a França e outros países da região. Então, nesse processo, a disputa política está muito clara. Vai ser a sociedade que vai ser privilegiada nisso ou vão ser as empresas? Essa disputa que está colocada politicamente na Europa hoje. Agora, na verdade, há uma insatisfação, pelo menos nos países do Sul, e acho que há uma outra questão, na verdade, eu coloquei um pouco brevemente na minha intervenção anterior, quem vai conseguir captar, né? Quem vai conseguir, digamos, se beneficiar dessas insatisfações que estão se intensificando. Quer dizer, seria, de um lado, poderíamos pensar no social-democratas, né? De outro, eventualmente, na extrema-direita nacionalista, né? Isso está dentro da disputa de narrativas que o Eduardo comentou. Uma saída à moda social-democrata, de todo modo, e esse é um ponto importante que vem da discussão da semana passada, ela passa por uma pactuação. E uma pactuação, necessariamente, tem que ter concessões, digamos, dos setores mais, do setor empresarial, do setor financeiro, né? Então, para que haja uma pactuação dessa natureza, é preciso que haja uma convergência e força, né? Pressão por parte da sociedade civil em torno de uma agenda, enfim, que canalize esses descontentamentos, né? Que seja suficientemente forte para pressionar por mudanças, né? Então, esse é um elemento que... Mas, Baixa, que social-democracia? Só uma pergunta, que social-democracia vocês estão falando? Eu só queria colocar uma questão, que é o seguinte: que social-democracia vocês estão colocando? Quer dizer, que social-democracia? Essa é a social-democracia do Blair? É a social-democracia Não, esse é o ponto, né? Pois seria uma coisa mais... Eu queria saber isso, quer dizer, mas qual social... do PS? Na verdade, é o seguinte... francês vai ser a social-democracia? Quer dizer, que social-democracia vocês estão falando? Pois mas se você vir, o PS francês rachou na última eleição, né? Isso. O candidato que foi um candidato mais de social-democrata tradicional, que foi o Benoît Hamon, né? Mas o partido rachou, né? A ala que perdeu do Manuel Valls apoiou o Macron, né? E os votos se dividiram entre o Hamon e o Mélenchon, que tinham propostas que não eram tão distantes. Sim, tem uma questão, acho que tem uma questão importante que, na verdade, é vinculada aos temas e às intervenções anteriores, que é a questão assim da manutenção da coesão das sociedades europeias. Como já foi citado foi apontado pelo Eduardo Baixa,
movimentos como os jalecos amarelos na França, ligados ao Brexit na Inglaterra, ou como a Liga Nord, já bem anteriores, no caso da Itália, apontam na direção de uma fratura cada vez maior dentro das sociedades europeias entre, de um lado, assalariados que beneficiam ainda de um sistema de bem-estar social que, como foi apontado também pelo Luiz Carlos, é provavelmente dos mais completos do mundo, e do outro, uma porção, uma parcela cada vez maior da população que não beneficia, ou beneficia pelo menos só parcialmente dessa proteção social. Então, essa divisão no mercado do trabalho é observada em todos os países, inclusive na Alemanha, e, no caso dessa crise, fica mais nítido ainda as diferenças de tratamento, inclusive de ajudas que vão ser recebidas por cada um desses grupos. De um lado, quem já tinha uma situação, uma renda maior, uma proteção maior, vai passar essa crise, ou está passando essa crise, de uma forma bastante branda, ou seja, é protegido. Do outro, aqueles trabalhadores uberizados, independentes, etc., que já pertenciam a esse novo lumpenproletariado europeu, vão sofrer mais ainda do que eles já sofriam. Então, é interessante pensar que os movimentos populares que já têm apontado nessa revolta, entre aspas, dos sem voz, dos sem status, nos anos anteriores, provavelmente vão ficar maiores, muito maiores ainda, nos próximos anos. E aí a questão da tradução política disso é muito difícil analisar. De fato, a tendência seria dizer, vão crescer os partidos de extrema-direita. Provavelmente isso vai acontecer, mas dá para pensar que outras formas de mobilização política vão ser reforçadas à esquerda, e também, isso é interessante também observar, que parece haver uma evolução do centro-direita e do centro-esquerda muito recente. Tem que ver se só vai ficar nos discursos, se vai se materializar em ações concretas, no entendimento dessa fratura. Tá? O caso francês é um caso interessante. O Macron já tinha tentado tirar as lições, pelo menos parcialmente, do movimento dos jalecos amarelos. Ele fez uma entrevista que saiu no dia 16 de abril, há 2 dias, no Financial Times, onde ele afirma o seguinte, isso assim, mostra como também a dimensão política e econômica são ligadas. Ele diz que não conseguimos fazer isto agora, ele está se referindo à emissão dos coronabonds, né, já mencionados, os populistas vão ganhar hoje, amanhã, no dia seguinte, na Itália, na Espanha e talvez na França e nos outros países. Então, quando ele diz isso, ele faz essa ligação entre o aspecto econômico, o aspecto social, que não aparece exatamente nessa citação, mas que também perpassa as intervenções dele no último mês, e a questão política. A questão política que, de fato, é extremamente preocupante, com uma tendência ao atrofiamento dos partidos de centro-direita e centro-esquerda em muitos países. Tá? Nesse sentido, eu acho que as perspectivas são difíceis de desenhar, mas há que levar em conta esse racha que já existe, que provavelmente vai aumentar nas sociedades europeias. Aí são as lideranças tradicionais que vão ter que achar uma solução a essa questão. Eu queria, em cima do que você falou, Numa,
pensar, voltar, eu vou repetir um pouco algumas coisas que eu falei antes, mas no caso da Itália, se nós virmos o caso italiano, né, uma economia estagnada, chegou a passar por recessão, com desemprego altíssimo, com desemprego entre jovens altíssimo, em que já há uma percepção que essas limitações de estar na zona do euro, reformulando que por estar na zona do euro tem limitações para políticas expansionistas que poderiam combater esses problemas. Tá? Então já tem essa limitação. E na hora que eles mais precisam, com uma crise humanitária, inclusive, né? Uma crise gravíssima, né? No país em função do coronavírus, a Europa vira o rosto. Né? Então, ressentimentos que já existiam se acentuam. Né? E a chance de uma vitória do Salvini, né, nas próximas eleições, também, que já é uma liderança consolidada, não é desprezível. Né? Não é desprezível. A coisa que pode enfraquecer é que o grande problema foi no norte, que é governado em muitas das comunas, exatamente pelo partido do Salvini, né? pela Lega. Mas é uma possibilidade muito real. Né? É uma possibilidade muito real. Na Espanha também, por que não? Agora, uma outra observação de um aspecto diferente das respostas à crise, do elemento político, é que, bom, com a saída do Reino Unido da União Europeia, né, vários analistas, todos os analistas praticamente convergiram que o futuro da União Europeia depende da ação que eles chamam de casal franco-alemão, né, de França e Alemanha. E nesse episódio, que é um episódio muito relevante da discussão dos Corona Bonds, a Alemanha ficou para um lado, a França ficou para o outro. Quer dizer, eles lideraram posições antagônicas, quase que lideraram dois blocos distintos no interior do bloco do Eurogrupo. Né? A Alemanha vinha ocupando, pela sua posição econômica, uma posição de protagonismo, mas não foi uma liderança positiva na crise grega, enfim, na crise da dívida europeia, e voltou a ter uma posição um pouco generosa agora. E a França, que depois do Chirac tinha se encolhido, né, no cenário internacional e mesmo dentro do bloco, se encolhido politicamente, o Macron, já desde antes, tinha mostrado uma ambição, né, de uma França mais assertiva, de uma França recuperando o seu protagonismo. Né? E agora, definitivamente, a França pode ser, junto com a Itália, a líder, né, desse esforço de uma solução concertada, né, de uma solução comunitária por meio dos Corona Bonds. Tá? Então, há uma cisão também possível dentro do bloco, né, em talvez dois subblocos, um liderado pela Alemanha, o outro pela França, e que se consolidar e na verdade, se acentuar essa diferença, vai ser fatal para o futuro da União Europeia. Deixa eu retomar um ponto aqui do Bicalho. Só rapidinho, Bicalho, eu sei que já está terminando o nosso tempo. Você levantou que social-democracia. Eu acho que a gente pode até encaminhar um pouco para o final, chamando a atenção de que não pode ser social-democracia, como você colocou, da segunda onda neoliberal, que foi aquela do Labour, exatamente. A França, o New Labour. A terceira via. Que a Tati sempre costumava falar que a maior vitória dela não foi ganhar as eleições, não foi fazer a agenda dos conservadores, mas foi fazer a agenda da sua oposição, do Labour. Ela mudou em função do seu sucesso. Então, fica claro isso. É interessante que, antes de começar a gravação, estava conversando com o Costa Pinto, ele trouxe até o filme os filmes do neorrealismo italiano, do Vittorio De Sica, de Roma Cidade Aberta, está tirando dele. Ô, Prado, eu quis mostrar que tinha conhecimento cultural, você deu spoiler, Prado? Nada, eu tinha que passar a bola para você, porque ele tinha chamado a atenção disso daí, que eu acho muito importante, porque o ponto dele foi justamente chamar a atenção de que agora
talvez a pressão seja similar. Você tem uma... Não é isso que era seu ponto? Que, passando pouca bola... Dudu ia lacrar, o Pradinho puxou o tapete dele. O Prado é fogo. Ó. Mas fala, Bicalho, o que você ia perguntar para a gente? Mas agora deixa eu terminar, porque eu não acabei de falar... O que eu estou dizendo é o seguinte, agora você tem as pressões políticas necessárias para poder retornar a uma agenda social-democrata mais típica. Nós não temos. Você está afirmando, né, Prado? Você está afirmando. Essa é a né? minha opinião. Tá. Você tem o potencial de. Veja só, não estou dizendo que isso vai ocorrer. Como você já falou várias vezes, depende muito das condições da ação dos grupos políticos. Mas antes, talvez, você não tivesse o elemento aglutinador disso. Agora, essa crise, e depois do fato de, em 2008, ter salvo os bancos, não os trabalhadores, o argumento que agora você tem que recuperar a agenda social, você tem elementos políticos que podem contribuir para isso. Podem, não estou dizendo que vai, porque não dá para se fazer esse tipo de previsão, mas pode dizer que as condições políticas estão colocadas. A grande pergunta seria se nós vamos ter uma social-democracia raiz ou se vamos ter uma social-democracia Nutella. Né? Não. Na realidade, Bicalho, pode haver uma pressão forte da sociedade para um fortalecimento do estado de bem-estar social. Tá? Queremos uma saúde, mais investimentos na saúde pública, quer dizer, pode ter pressão da sociedade civil, uma construção de consenso, de pressão em torno disso. A questão é quem vai capitalizar isso. Né? Pode ser num caminho social-democrata tradicional, né? Com figuras, o Corbyn saiu da liderança, mas figuras como Corbyn surgindo, enfim, nos países, mas também esses partidos, por exemplo, da Lega, o Front National na França, eles vinham incorporando esses elementos do que era um discurso tradicional de centro-esquerda, da importância do Estado, da seguridade social. Então, pode ser uma saída à direita comunitária, como se fala, Luiz Carlos? Comunitarista. Comunitarista, exatamente. Então, pode ser por aí também, né? Extrema-direita comunitarista. Vamos deixar o Dudu fazer a exposição cultural dele. Fala sobre o neorrealismo italiano. É o momento do brilho do Dudu. A proposta, não. Vou deixar o neorrealismo para lá. Vou deixar. Nada, não. Nós queremos ouvir. Vamos lá. Acho que foi uma jogada ardilosa no Luiz Carlos. Senhores, caminhando aqui o encerramento, para encerrar, eu pediria para cada um de vocês, em um minuto, sejam bastante sintéticos e objetivos, que é a pergunta do programa. Quer dizer, a União Europeia ela vai sobreviver à pandemia? Começando, Dudu, por favor, começa contigo. Seja breve, garoto. Acho que a União Europeia vai sair cambaleando dessa crise, cambaleando. Não dá para dizer que vai ser o fim, mas eu acho que ela vai sair cambaleando. Eu aí já não tenho tão claro que o Prado e o Bachan falou sobre talvez tenha aberto uma janela de oportunidade para a social-democracia voltar a ser discutida, mas eu acho que está longe de politicamente ter muita força. Quando eu falei da questão dos filmes neorrealistas, é lembrar que a social-democracia raiz só foi construída depois de uma destruição total da Europa e do perigo comunista real que existia, não hoje, esse marxismo cultural maluco que a extrema-direita cria. Então, assim, eu acho que é uma batalha ainda muito longa. Eu acho que não tem uma transição muito clara. Agora, para a resposta do programa a União Europeia sai cambaleante e com muita dificuldade de conseguir se recuperar e pode, inclusive, perder força e chegar ao seu fim com possíveis vitórias de extrema-direita em vários países da Europa. Valeu, Dudu. Prado. Eu vou também um pouco por lugar comum, dizendo que aquela tradicional história que crise abre oportunidades também. Eu acho, provavelmente será unânime, que a Europa sofrerá com divisões crescentes em decorrência da crise. Não acho que a União Europeia, como projeto, ele desaparecerá. Eu acho muito improvável. Tem muito investimento feito dentro disso.
Agora, acho que está aberta uma oportunidade de recriação da agenda social-democrata. Não necessariamente a curto prazo, mas os elementos estão colocados aí. A pressão política, a tensão política de se tentar novamente fazer a conta em cima do ajuste fiscal, em cima dos trabalhadores, dos setores mais frágeis, será politicamente mais difícil na realidade europeia. Se isso for verdade, há alguma esperança aberta. Se ela vai ocorrer ou não, só a história nos dirá. Teremos que aguardar e fazer um programa como esse daqui a 2 ou 3 anos para ver o que aconteceu depois disso. Obrigado, Prado. Baixa. A crise era uma tremenda oportunidade de reafirmação da União Europeia. E as respostas iniciais insuficientes, para dizer o mínimo, fazem com que a União Europeia nunca esteve tão ameaçada como agora. E aí, Numa, você que começou essa conversa... Eu vou encerrar. É o único nativo, né, da região. Né? Põe seu chapéu de francês, não me coloca. Não, eu acho assim, que vai haver como a gente apontou durante o programa, vai haver uma grande assimetria na capacidade de resposta a essa crise entre os países europeus. Tá? Já algumas tendências estão se desenhando. Essa assimetria tem a ver, obviamente, com as características estruturais de cada um desses países, a sua pujança econômica, mas tem a ver também com o fato que o elemento que deveria ter, a instituição que deveria ter diminuído essas assimetrias na qualidade de resposta à crise, não cumpriu o seu papel. Claramente, você observou, inclusive, uma falta de solidariedade no tempo, assim, no auge da crise, que é sintomático desse esfaceamento vamos dizer, do ideal europeu, né, que pode ter existido no passado. Tá? E, só para concluir, né, diria que a sobrevivência da União Europeia ela tem muito mais a ver com a resposta e a capacidade dos países individualmente de gerenciar o pós-crise do que com a instituição em si. É claro que se os países individualmente, França, Itália, Espanha e os outros que constituem o bloco, se os países enfrentam muitas dificuldades, essas dificuldades vão enfraquecer a adesão da população, que já é relativamente cada vez menor, né, à União Europeia. Então, portanto, eu acho que a União Europeia, o destino da União Europeia, na verdade, depende do destino individual de cada país. Porque, de fato, como foi colocado pelo Eduardo Baixa e por outros, né, a União Europeia, enquanto instituição, enquanto, vamos dizer, grupo, não foi capaz de fornecer soluções a essa crise. Tá? Então, passo a palavra para o nosso... Bem, amigos, obrigado. O âncora, né? Obrigado ao Dudu, obrigado ao Prado, obrigado ao Baixa, Numan, obrigado aos nossos amigos e às nossas amigas que vieram até aqui e nos vemos na próxima semana em mais um programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo.